aí, minha gente, professora Michele Sampaio na área. Estamos aqui para começar uma revisão especial voltada para dois editais, tá? A Resmult UFRN, ou seja, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a famosa e grandiosa UPE, tá? De Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, nós vamos resolver diversas questões dos conteúdos contemplados nos dois editais, tá? Nos dois certames. Lembrando que no próximo dia 4 de dezembro nós temos prova, né? Tanto para o UFRN como para a UPE, e você vai ter essa revisão aí na sua mão com questões especiais, dicas, bizus, né? Orientações para a sua prova, e nós vamos falar muito de conteúdos de políticas públicas de saúde, epidemiologia, indicadores epidemiológicos, vamos falar de colaboração interprofissional, diversas políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, além da legislação básica do SUS, desde Constituição, Lei 8.080, Lei 8.142, decreto, e vamos lá começar, vamos deixar, né, de delongas e vamos lá. Mas antes de você começar, você vai fazer o seguinte: se você não conhece o curso MS, é um curso especializado em residências, concursos, processos seletivos exclusivos para profissionais da área da saúde. Então, nós preparamos profissionais da área da saúde para concursos públicos, para residências e para processos seletivos, tá? As nossas redes sociais são essas aí. A minha é @profamichelesampaio, se você quiser me seguir. Mas antes, segue esse curso aqui, tá? Qualquer dúvida sobre editais, sobre as nossas preparações, vai lá no nosso atendimento personalizado, nosso WhatsApp, a nossa equipe está disponível para você. O Instagram é @cursoms, e temos também o nosso Facebook e esse aqui que é o canal do YouTube do Curso MS. É só você se inscrever nesse canal, ativa o sininho que você vai ser notificado de todas as lives, todas as aulas gratuitas, materiais que nós disponibilizamos semanalmente aqui neste canal do YouTube, tá? Então, tá estudando para residência, tá estudando para concurso? Segue aqui. Com certeza se inscreve nesse canal, que esse canal vai te ajudar na tua aprovação. Vamos lá, olha só, aqui é o conteúdo programático, né, da UPE. Se você observar, nós temos diversos conteúdos, e diversos desses conteúdos, eles se assemelham aos conteúdos, ou seja, são os mesmos conteúdos cobrados lá na UFRN, mas nós vamos começar aqui com questões da UPE, tá? Vamos resolver diversas questões e vamos vendo aí o perfil de cada uma das provas. Entenda o seguinte, falando inicialmente da UPE, o que eu posso dizer para vocês? São questões de nível intermediário, né, a elevado, assim como a UFRN. São questões que cobram diversas políticas de saúde, perpassando pela legislação básica do SUS também, e vão cobrar epidemiologia. Você espera aí, das 20 questões da sua prova, você espera aí 3 questões ou 4 questões, né, que abordam epidemiologia. Dentre essas questões que abordam aspectos epidemiológicos, espere questões voltadas para a Covid-19 e questões voltadas para indicadores, tá? Indicadores epidemiológicos. Quais indicadores? Coeficiente de mortalidade infantil, mortalidade materna, né? Taxa de letalidade. Não esqueça que esses coeficientes de incidência, de prevalência, esses são os principais e os que mais são cobrados nas provas da UPE, tá, pessoal? Então é importante que você saiba montar esses indicadores e, além disso, calcular aí caso seja necessário. Tanto que no ano passado caiu uma questão para você calcular a taxa de letalidade, né, da Covid no Brasil comparada a outros países. Na verdade, foram 2 questões sequenciadas. A UPE meio que a banca ela se enganchou um pouquinho ali na hora de cobrar uma das questões e acabou anulando. Outra característica da UPE, né? Geralmente, né, saem muitas questões, a meu ver, anuladas das provas. Ano passado nós tivemos aí no mínimo 4 questões, se eu não me engano, anuladas na última prova. E em relação a 20 questões, isso é bastante, tá? Eu considero isso bastante anulação, e isso faz uma diferença gritante, né, em quem tá ali concorrendo. Às vezes uma questão faz
muita diferença. Às vezes não, uma questão faz muita diferença. Mas vamos lá, então, nossa primeira questão, ela diz o seguinte: em 1988, vamos lá falar de Constituição da República Federativa do Brasil. Você vai estudar, olha só o que eles têm aqui para você em relação, né, a Constituição Federal. Então, ele vem o título 8º, capítulo 2, seção 2, ele vai falar de saúde, artigo 96 até o artigo 200, tá? E aí nós temos aqui, olha só, foi promulgada em 88 a Constituição da República, constituindo o país como um Estado democrático de direito e tendo como um de seus fundamentos a cidadania. E por corolário desse, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Leia os itens a seguir, né, abaixo, sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional. Então, ele vai aí pedir para você julgar itens. A questão da UPE é a seguinte, é porque eles vão, tá, mudar a forma de perguntar tendo o mesmo formato de questão. Como assim, professora? Por exemplo, uma questão dessa aqui que pede para você julgar os itens e depois eles querem saber, eles perguntam de uma forma, né, específica e diferenciada. Eles podem perguntar quantos desses itens estão corretos, quantos desses itens estão errados. Eles podem brincar aí com os itens, por exemplo, o item 1 é correto e o 2 é errado, tá? O item 1 é correto e o 4 e o 5 são errados. Então, o pulo do gato do formato de questões que a UPE gosta de cobrar é nessa segunda etapa aqui, porque daqui para cima você vai simplesmente fazer o que você faz em todas as questões de verdadeiro ou falso ou de julgar itens, que é ver quais são os corretos e quais são os incorretos. Mas essa segunda parte é que você tem que ter muita atenção, porque pode ser que eles perguntem os errados, pode ser que eles escolham 2 e digam que 2 são corretos, pode ser que eles queiram o somatório da quantidade de itens corretos, ou então uma pergunta voltada especificamente para a Constituição, para a Lei 8.080 ou para a legislação específica que eles estão trabalhando, tá? Esse início aqui, essa explicação é muito importante porque você vai se deparar com esse formato de questões aí no dia da sua prova, então fique atento. Primeiro item diz assim, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Eu tenho aí, né, a diretriz da descentralização dentro do artigo 198 da Constituição Federal e as diretrizes são 3, né? Você já sabe, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Esse primeiro item, ok, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Daí temos também lá no artigo 198 essa diretriz, que é o A do atendimento integral, participação da comunidade é a terceira, também estão no artigo 198. Aí o item 4 diz assim, olha só, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, aqui eu tenho no artigo 199, está correto. E o item 5, ele fala sobre o financiamento, certo? Então, de que trata o direito constitucional. Então, ele está dizendo que financiamento aqui, né, é algo, talvez, que seja relevante dentro da Constituição Federal, mas diretamente, a palavra financiamento não aparece no texto. O que aparece é a forma que o SUS será financiado através do artigo, lá no artigo 198, nessas emendas aqui, ó, emenda constitucional número 29 do ano 2000 e emenda constitucional número 86, tá? De 2000 e acho que é 2016, emenda constitucional número 85 ou 86, é a que fala da União, tá? Do investimento de ações e serviços da União. Então, a 29 e a 86 são emendas constitucionais que vão falar do financiamento do Sistema Único de Saúde. Fechou? E aí, acho que é 2015, tá, gente? Então, ok. Beleza? Qual dos itens abaixo constam? Pergunta é a seguinte: qual dos itens abaixo constam em nossa Constituição? Ou seja, ele quer saber aqui o que faz parte
da Constituição aqui dentro desses itens. O financiamento faz? Faz, lá nas emendas, não é isso? Então, o item 5, a assistência à saúde faz, participação da comunidade é diretriz, atendimento integral é diretriz, descentralização é diretriz. Então, todos esses itens, eles estão inseridos dentro da Constituição Federal. Qual era o problema aqui, talvez, que te fizesse errar? Esse item 5 aqui, que fala de financiamento. Como você vê, né, os artigos, os incisos, né, dos artigos aqui da Constituição copiados e colados, você esperaria, possivelmente, mais um inciso em se tratando de financiamento copiado e colado da Constituição. Mas eles decidiram não fazer isso. Mas isso não quer dizer que esse aí também não esteja inserido dentro da Constituição, porque o financiamento do SUS está, sim, inserido na Constituição. Então, poderia ser, né, que você não considerasse o item 5. Mas mesmo você não considerando o 5, a banca te ajudou. Sabe por quê? Porque ele colocou o 5 aqui em todos os itens. Então, não tinha para onde correr. O quinto era correto. Entendeu? Então, se você fosse por outra estratégia, você também conseguiria encontrar aí o seu gabarito. Fechou? Item A de aprovação, primeira questão. Segunda questão diz o seguinte: com a promulgação da Constituição Federal, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde, conhecido como, gente, não é Sistema Único de Saúde. O modelo de proteção social, né, que foi criado no Brasil com a Constituição de 88, nos artigos 194 e 195, chama-se Seguridade Social, modelo de atenção, tá? Seguridade Social, e o item A tá aqui, no item B ele coloca seguro social é INAMPS e INPS, tá? Assistência social não é SUAS, sistema social não e política social não. Então o item A é a resposta também da nossa questão. Terceira questão, outro perfil muito característico da UPE, são questões objetivas que você diz assim, ó, ou você sabe ou você não sabe. Então vamos lá. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União, mediante uma emenda de número 95, né? Então, a EC 95 de 2016, EC 95 do ano de 2016, foi assinada por Michel Temer. Se eu não me engano, no dia 15 de dezembro de 2016, foi assinada em dezembro ali de 2016 por Michel Temer, depois do impeachment da Dilma, que congelou os gastos com saúde, educação e assistência social. Então, congelou os gastos primários. Na verdade, congelou, essa palavra congelou quer dizer o quê? Estabeleceu um teto máximo, se é aqui tá ruim, né? Um teto máximo de gastos com setores primários, que aí temos os setores saúde, educação e assistência social, que vigorará por exercícios financeiros. Quantos exercícios financeiros? Exercício financeiro, gente, é anos. A EC 95 de 2016, ela estabelece né, a sua vigência por 20 anos, tá bom? Então, a reavaliação será nos 10 anos de vigência da emenda, mas a vigência é estabelecida no texto. Onde é que está o texto da emenda constitucional, professora? De 95 de 2016, no ato das disposições constitucionais transitórias. Fica lá no final da Constituição, tá? Você vai encontrar o texto inteiro dela lá no finalzinho da Constituição, nesse ADICT, que eu chamo de ADICT, e foi estabelecido por 20 anos, resposta da terceira questão, item D, a primeira vez que em uma prova de residência se cobra a vigência de uma emenda constitucional que estabelece o teto de gastos. Esse teto de gastos já foi citado de outras formas em outras questões de residência, mas essa questão, né, do ano passado, foi a primeira vez que foi citada a vigência da emenda constitucional 95 de 2016.
Quarta questão, vamos lá, mais uma questãozinha para nós julgarmos os itens. Vamos lá. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde ocorre mediante as conferências e os conselhos de saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia conosco aí as sentenças a seguir. Vamos lá. Primeira sentença diz o seguinte: a Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera de governo. Se você for na Lei 8.142 de 1990, tá? Que estabelece a participação da comunidade no âmbito do SUS. For lá no artigo 1º dela, no parágrafo 1º, você vai direto ver que esse texto aqui, no item 1, está copiado e colado. Tá correto? Item 2. O Conselho de Saúde ele é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Então, temos representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Essa é a composição dos conselhos de saúde. Só que essa composição, segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo ali, 1º da Lei 8.142, essa composição ela deve ser paritária. E o que é essa paridade? A paridade é o seguinte: nós não temos 4 representantes, né? Usuários, profissionais de saúde, representantes do governo e prestadores de serviço. Isso quer dizer que no princípio da paridade nós temos um par. E esse par é composto por 50% das vagas nos conselhos de saúde deverá ser destinada a usuários e os outros 50% para os representantes do governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Então, isso quer dizer que, para fazer os 100%, nós temos que atender o princípio da paridade, onde 50% das vagas é para o usuário, os outros 50% é para os demais segmentos, sendo que os profissionais de saúde receberão aí 25% das vagas. Fechou? Ele tem caráter deliberativo, ele é colegiado, sim. Então, da mesma forma, mesma lei, artigo 1º, só que não é o parágrafo 1º, é o parágrafo 2º, que fala aqui de Conselho de Saúde verdadeiro. Terceiro, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, tem representação no Conselho Nacional de Saúde. Sim, o CONAS ele tem representação no Conselho Nacional de Saúde, mas o CONASEMS também tem. A redação do parágrafo 3º deveria ser o seguinte: o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tem representação no Conselho Nacional. Mas se eu tirar o CONASEMS aí, o item fica incorreto? Não, não necessariamente a banca precisa copiar e colar do mesmo jeito. Ele só está afirmando aí que o CONAS tem representação no Conselho Nacional de Saúde e não está errado, está verdadeiro, ok? A quarta, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMS, não tem representação no Conselho Nacional de Saúde. Você lembra o que eu disse no item anterior, né? Então, de cara, está incorreto, porque eles também têm essa representação. Então, o quarto está falso. E o quinto, a representação dos usuários nos conselhos e conferências de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, falei para vocês sobre o princípio da paridade, tá correto, tá copiado e colado. Então, eu tenho aqui como corretas os itens 1, 2, 3 e 5, tá? Então, o gabarito, item A de aprovação. Fechou, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos lá agora na quinta questão. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado desenvolvido na década de 80 do século passado? Olha aí, que enfatizou o processo de capacitação da comunidade para a melhoria de sua qualidade de vida e de sua saúde, incluindo a maior participação no controle desse processo. Gente, quando se fala de qualidade de vida, de empoderar a comunidade, de capacitar a comunidade, com certeza você vai estar falando de promoção da
saúde. E quando a questão lá no início, ela fala desenvolvido na década de 80, porque foi oficializado através das conferências internacionais de promoção da saúde, a primeira ocorrendo em 1986, Declaração de Ottawa, Carta de Ottawa, né? A primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, tá aí pela data e pelas informações, nós temos como gabarito o item A de aprovação, tá? Vamos seguindo, sexta questão. As ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios estabelecidos na Lei 8.080, exceto. Ou seja, você está vendo que ele citou a legislação aqui e ele citou que ele quer princípios. Onde é que eu tenho os princípios do SUS na legislação? Eu tenho os princípios do SUS no artigo 7º dessa lei aí que eu puxei a seta para vocês, tá? Então, estão todos lá no artigo 7º da Lei 8.080. Só que o que a questão quer? A questão quer o item que não é um princípio do Sistema Único de Saúde que esteja na Lei 8.080. Gente, e isso já caiu em residência demais. Por quê? Porque essa banca em especial, né, ela gosta de colocar casca de banana para o candidato cair e escorregar. Então vamos lá. Primeiro princípio estabelecido aqui no item A é o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, está copiado e colado, de acordo com o artigo 7º, está correto. Item B, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, também é outro princípio do Sistema Único da Lei 8.080. Item C, equidade em todos os níveis de atenção visando a justiça social. Gente, por favor, não esqueçam mais disso. Equidade é um princípio, sim, do Sistema Único de Saúde, mas a equidade descrita, né, na letra da legislação ou da Constituição, ela não consta. A equidade é um princípio doutrinário do SUS, ela está nas cartilhas, né, na cartilha ABC do SUS, está em outros documentos e está presente na vivência, no dia a dia, né, como princípio do Sistema Único de Saúde. No entanto, Lei 8.080, Constituição Federal, não citam a equidade na sua redação, tá? O conceito está todo correto. A questão perguntou e direcionou aqui qual era a legislação que ela queria, mas equidade não está dentro do artigo 7º da Lei 8.080 e muito menos na Constituição. Item C é a resposta da nossa questão. Item D, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário, também é princípio do artigo 7º, e utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, está aqui também. O item princípio do Sistema Único de Saúde. Item C de coisinha linda da titia. Vamos lá para a nossa 7ª questão. Professora, é assim mesmo, papum, assim, rapidamente, é revisão? Sim, pessoal, nós não estamos dando aula completa aqui. Aqui é uma revisão. Você ainda terá tempo de ver pontos específicos, revisar pontos específicos. Tenha certeza que vem uma questão de princípios do Sistema Único de Saúde, vem uma questão de Constituição Federal, de letra de Constituição Federal para você, uma ou duas questões, vem questão do Decreto 7.508, vem questões de atenção básica, vem questões de epidemiologia, né? Então não esquece quais são os principais pontos do seu edital que você precisa necessariamente revisar. Vamos na nossa 7ª questão. Olha essa questão. A unidade básica de saúde é um estabelecimento de saúde que presta ações e serviços de atenção básica no âmbito do SUS. Pergunta: leia os itens abaixo sobre o que deverá ser afixado em local visível próximo à entrada da UBS. Gente, no anexo, né, da portaria 2.436 de 2017,
nós temos a operacionalização da Política Nacional de Atenção Básica, tá? Dentro dessa operacionalização existem orientações e uma delas é uma orientação de que em toda unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, deverá ser afixado, ou seja, colado em local visível das dependências, né, da unidade básica de saúde, da unidade de saúde da família, algumas informações. E essas informações são importantíssimas para guiar os usuários que procuram assistência, que procuram atenção, né, atendimento dentro das unidades básicas de saúde. Então, vamos lá. O que ele diz aí? Que a identificação do horário, né, a identificação e o horário de atendimento, que unidade básica de saúde é aquela e qual o horário de atendimento dela, isso está correto. O mapa de abrangência com a cobertura de cada uma das equipes que atuam ali naquela unidade básica de saúde, também deve ter um mapa de abrangência com a cobertura das equipes. Identificação de quem é o gerente de atenção básica daquele território e também quem são os componentes de cada uma das equipes da unidade básica de saúde. Outra informação importante é a relação dos serviços que são disponibilizados naquela unidade básica de saúde e o detalhamento das escalas de atendimento de cada uma das equipes da unidade básica de saúde. Aí ele pede, assinale a alternativa correta. Vamos lá, 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos, então diretamente o item A é a resposta da nossa questãozinha. Fechou, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos na 8ª questão. Mais uma questão que vai falar de atenção básica. Agora ele vai falar de equipes de atenção básica, tá? Vamos lá. A equipe de atenção básica é uma modalidade de equipe de profissionais de saúde. Vou só parar um pouquinho para beber água. Beba água você também. Ok? Vamos lá. A equipe de atenção básica é uma das modalidades de equipe de profissionais de saúde que atuam na atenção básica à saúde do SUS. Sobre a equipe de atenção básica, leia as sentenças abaixo, ok? Vamos lá. 8ª questão diz o seguinte: é a modalidade prioritária de equipe de atenção básica do Sistema Único de Saúde. Na verdade, a frase ficou um pouco mal formulada, né? Vamos ler de novo. É a modalidade prioritária de equipe na atenção básica à saúde do SUS. Agora eu entendi direitinho. Ele está dizendo que a modalidade prioritária de equipe na atenção básica do SUS é a equipe de atenção básica. Não, a prioridade sempre será a estratégia saúde da família, em todos os aspectos, né? Em todos os serviços de atenção básica. Então, a prioridade dentro da atenção básica são as equipes de estratégia de saúde da família. Esse primeiro item está falso, ok? Segundo, as equipes deverão ser compostas minimamente por equipe de atenção básica, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem. Ele está dizendo que deve ser médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem. Pessoal, vou lá. Eu estou falando da equipe de atenção básica, que é a mesma equipe de atenção primária, tá bom? Então, isso está totalmente incorreto. Sabe por que está incorreto? Porque a equipe de atenção primária, segundo a portaria 2539 de 2019, é essa aqui, ó, médico e enfermeiro. Essa equipe de atenção primária, essa é a nova equipe de atenção primária. Então, nós não temos, né, mais esse formato aqui de auxiliar e de técnico, incluindo o auxiliar e o técnico de enfermagem. Vamos ver se a questão tem resposta mesmo. Tá falso, o segundo item não é esse. Terceira, a composição da carga horária mínima por categoria deverá ser de
10 horas. Qual é a pergunta aqui? A composição por carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 horas. Isso está na Política Nacional de Atenção Básica, está na Portaria 2436, na operacionalização, sim, de 2017, tá? Tá verdadeiro. Então, nós estamos falando da equipe de atenção primária. Poderá ter, no máximo, 3 profissionais por cada uma, né? Por cada uma das categorias. Então, o máximo de profissionais por categoria é esse, também está na PNAB, também está corretíssimo, pessoal. Ok? Corretíssimo. E o último, a carga horária de cada categoria profissional deverá ser de no mínimo 40 horas, tá? Funcionamento, ele diz assim, ó, composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 horas e a carga horária de cada categoria deverá ser de no mínimo 40 horas profissional. O que está errado aí? Ele coloca a composição mínima por categoria. Aqui é por profissional. Deverá ser de 10 horas. Mas a categoria no todo deverá trabalhar no mínimo, funcionar no mínimo 40 horas por semana. Vocês estão vendo aqui? Então, ó, eu não tinha visualizado essa história aqui da categoria profissional e não é a categoria toda, é o profissional, né? Poderá trabalhar no mínimo 10 horas, mas a categoria como um todo deverá trabalhar 40 horas por semana. Então, esse item 3 aqui, ele vai ficar falso e esse item 5 aqui, ele vai ficar verdadeiro. Você entendeu? Você entendeu aí? Então, vamos lá. Eu tenho unicamente como verdadeiro os itens 4 e 5. Se eu tenho unicamente como verdadeiro os itens 4 e 5, essa questão não tem resposta. Mas essa questão foi excelente para nós conseguirmos estudar aqui as equipes de atenção primária, equipes de atenção básica, dentro da operacionalização aqui da PNAB, né? Então, se você observar as atualizações, você vai ver que é impossível encontrar um gabarito para essa 8ª questão, mas esclarecemos aí diversas coisas. Vamos na 9ª questão. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF-AB, constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais de saúde complementar às equipes que atuam na atenção básica. Em relação ao NASF-AB, leia as sentenças abaixo. Vamos ler aqui as sentenças, né, da nossa 9ª questão e vamos ver aí qual é a alternativa correta depois disso. Não se constitui como um serviço com unidades físicas independentes ou especiais. Ele está dizendo que o NASF-AB não é um serviço que tenha unidade física independente ou especial. Está verdadeiro. Professor, onde é que eu encontro isso? Lá no anexo, novamente, da PNAB, temos na operacionalização um capítulo que fala do NASF-AB. Essas informações todas aqui, todas desse quadrinho estão lá. Não é de livre acesso para o atendimento individual ou coletivo, ou seja, ele não é um serviço porta aberta. Ele precisa ser, né, ele é matriciamento, ele é apoio matricial. Então, ele precisa ser encaminhado pelas equipes do Estratégia da Família, pelas equipes de atenção primária, tá? Então, também tá verdadeiro, verdadeiro. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica a que está vinculado. Então, a finalidade é participar, uma das atribuições, participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam, né, na atenção básica, aos quais as equipes do NASF-AB estão vinculadas. Verdadeiro também. Pode ser composto por profissional de formação sanitarista. Então, existe uma listinha lá de profissionais que poderão fazer parte do NASF-AB e um deles é o profissional sanitarista. O que é um sanitarista? Um sanitarista é um profissional da área da saúde que tem pós-graduação, especialização em saúde pública ou saúde coletiva, ou um profissional formado em saúde pública ou saúde coletiva, tá? Graduado nessa área. Então, também está verdadeiro.
pode atuar de forma integrada às redes de atenção à saúde e também pode atuar nos diversos pontos de atenção na CAB, com toda certeza. Diante disso, eu tenho aí 1, 2, 3, 4 e 5 itens corretos. O gabarito da 9ª questão é o item A. 10ª questão, mais uma questãozinha que diz o seguinte: a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017. Vocês estão observando aí que a atenção básica é um tema essencial. Professora, ainda dá tempo eu ter robustez em conteúdos voltados para a Política Nacional de Atenção Básica? Dá tempo. Enquanto não chega a hora de você sentar na cadeira, na sala que você vai fazer a prova, na hora da prova, gente, dá tempo sim. O que eu vou estudar? A portaria, anota aí, ó. A portaria 2436 do ano de 2017, tá? Você vai estudar também aquela que eu acabei de citar, a portaria... Deixa eu só apagar aqui, gente. Vamos lá. A portaria 2539 de 2019, fechado. Então, você vai estudar também essa portaria aí, que estabelece as equipes, né, que dá um novo conceito de unidade de saúde da família, unidade básica de saúde. Outra portaria importante é a portaria que estabelece um novo financiamento, tá, da atenção básica, que é a portaria 2979 de 2019, tá? Que é o programa, o famoso programa Previne Brasil. E temos também uma outra portaria, que é a 397 do ano de 2020, que é o programa Saúde na Hora, tá bom? Então, ele estende ali o horário de funcionamento das unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. E aí ele está perguntando, à luz dessa portaria, leia as assertivas a seguir sobre a atenção básica. Vamos lá. Primeiro item diz o seguinte, que será a única porta de entrada do SUS, a atenção básica. Não, ela vai ser a principal, mas a única não. Quais são as portas de entradas básicas do Sistema Único de Saúde? Atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, tá bom? Então, não é a única porta de entrada, não. Então, tá falso o primeiro item. Segundo item, será o centro de comunicação das redes? Sim, é função da atenção básica ser o centro de comunicação. Será a coordenadora do cuidado? Também é outra função. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede? Outra função. E será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas? Outra função. Aqui, ó, 4 funções. Então, nós temos aqui, assinale a alternativa correta na nossa 10ª questão. Todas estão corretas? Não, a primeira está errada. Existem apenas 4 corretas? 1, 2, 3, 4. Ok, aqui está correto o item B. Tem C, 3 corretas, 2 corretas ou 1 correta? Não, o gabarito realmente B de beijinho de coco é o gabarito da nossa 10ª questão. Deu para entender, né? Aí são as funções da atenção primária à saúde dentro das redes de atenção à saúde. E essas características aqui estão todas também lá na portaria 2436, ok? Vamos lá. Para o enfrentamento, olha uma questão voltada aí para a Covid-19. Para o enfrentamento nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves, abertura de hospitais de campanha, por exemplo, em detrimento de um modelo de enfrentamento que garantisse também o fortalecimento da atenção básica. Assinale a alternativa que indica o modelo adotado. Olha as características, ó. Os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves, né? Abertura de hospitais de campanha, em detrimento de um modelo que fortalecesse a atenção básica à saúde. Que modelo adotado no enfrentamento à Covid
foi esse? Foi um modelo de cunho hospitalocêntrico, ou seja, o modelo famoso biomédico. Gabarito e tem B de bolinha, é a resposta da nossa 11ª questão. E aí vamos para as PICs, né? Práticas integrativas e complementares. Nós temos, portaria 971 de 2016, nós temos aqui a 702 de 2018 e a 849 de 2017. Nós temos todas as práticas integrativas e complementares até então autorizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito, né, atuando no âmbito, inseridas no âmbito do SUS, dentro dessas 3 portarias. A política em si foi instituída aqui em 2006, mas novas práticas foram incluídas em 2017 e em 2018, tá? A questão pergunta o seguinte, 2 pontos. As práticas integrativas e complementares são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Sobre as modalidades de práticas integrativas e complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde, leia os itens abaixo. Vamos lá, eu tenho aqui a yoga, o reiki, a terapia de florais, a osteopatia e a musicoterapia. Dessas, entre outras, se eu não me engano, são quase em torno de 29 PICs atualmente inseridas no âmbito do SUS e todas essas estão dentre elas, tá? E aí a pergunta da questão é a seguinte: assinale a alternativa que corresponde às PICs adotadas no Sistema Único de Saúde, questão de número 12, todas elas, o item A é a nossa resposta. Aproveite e dê uma olhada nessas portarias aqui, que a questão da prova geralmente sai daí, tá? Quase 100% de chance da questão da prova sair daí. 13ª questão. A institucionalização da atenção primária à saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como... Pergunta da questão. Qual foi o marco oficial da institucionalização da atenção primária à saúde em escala planetária, ou seja, a nível de mundo inteiro? Sabe o que foi? Foi uma conferência que aconteceu no ano de 1978, tá? Uma conferência que a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde aqui, né, pegou diversos assuntos discutidos e levou muito em consideração, se baseou, né, para construir o Sistema Único de Saúde no que foi discutido e na bandeira levantada dentro dessa conferência de 78, uma conferência que aconteceu na República, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Cazaquistão, em 78. Eu estou falando da primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, ou seja, a famosa Conferência de Alma-Ata, Saúde para Todos, no ano 2000 foi o lema dela, ok? Saúde para Todos no ano 2000, o item A é a nossa resposta. O relatório Dawson não foi, relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido não foi, a criação da OMS foi em 48, mas não foi a criação da OMS, e a institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá em 60 também não foi, foi a Conferência de Alma-Ata, beleza? 14ª questão da nossa leva de questões foi a seguinte: quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico ela é utilizada para alocar, né, esses participantes em cada um dos grupos sob investigação, um grupo de casos, sendo um chamado de grupo de caso e outro grupo de
controle, ou o grupo de intervenção e o placebo, tá bom? Tanto faz. Disse que o estudo é do seguinte tipo. Na verdade, se eu vou randomizar aleatoriamente quem vai participar de um estudo epidemiológico, tá? Eu vou fazer algum tipo de intervenção. Então, se eu vou fazer algum tipo de intervenção através, né, da randomização, randomizando esses participantes, para que eu não consiga identificar, né, ou direcionar quem vai receber o placebo, quem vai receber a intervenção, ou vice-versa, eu estou desenvolvendo estudos de intervenção, ok? Então, ele poderia colocar ensaio clínico randomizado, mas ele não quis, sabe por quê? Para confundir você. Então, aí é um estudo de intervenção, tá? Ensaios clínicos randomizados, são estudos de intervenção. Caso controle não tem intervenção. A coorte também não tem intervenção, a correlação, estudos ecológicos também não tem intervenção e as séries de casos também não envolvem nenhum tipo de intervenção ou randomização, beleza? Não envolvem randomização. Então, item C de cara é o gabarito da nossa questão. E vamos lá, né? Continuando agora vamos trabalhar aqui a UFRN, algumas questões da UFRN para fazer nossa revisão. Vamos lá começar com a nossa primeira questão. Olha como as questões são mais contextualizadas, são questões mais aprofundadas, inclusive, questões que cobram, né, outros assuntos além só da legislação do SUS, né? Então, temos aí diversas questões voltadas para o entendimento da prática colaborativa, né? Colaboração interprofissional, movimento da reforma sanitária, temos aí redes de atenção à saúde, temos indicadores epidemiológicos que vai te ajudar. Então, são questões que vão lhe ajudar nos 2 editais, tá? Então, vamos continuar aqui. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a construção contra-hegemônica, ou seja, a construção contra-hegemônica quer dizer contra o modelo biomédico, contra o hospitalocentrismo, de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem público. Aí a pergunta da questão. Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é primeira questão, então vamos lá. Ele quer saber quais são um dos princípios que orientam a reforma sanitária brasileira. Aí no item A ele diz: princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação. Então, ele está dizendo que existe um princípio da reforma sanitária, que é um princípio que entende que a proteção da saúde, ela deve ser feita de forma integral, indo da promoção até a cura e a reabilitação. Isso está correto? Está correto, é o princípio da integralidade da atenção, está correto. Item B, princípio ético normativo que insere a saúde como responsabilidade do indivíduo. Não, gente. A saúde é direito de todo e responsabilidade de quem? Do Estado, né? A saúde não é responsabilidade do indivíduo. Não é dever do indivíduo, é dever do Estado, ok? Os indivíduos, eles têm corresponsabilidade, eles devem ter autonomia, mas eles não têm essa responsabilidade pela saúde. Garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção, tá incorreto. Item B, princípio científico da multicausalidade como exemplo explicativo para a complexidade das doenças da população brasileira. Na verdade, existe um princípio da multicausalidade que é entendido, mas ele não explica, né, toda a complexidade das doenças. Então, e ele também não é voltado para a reforma sanitária brasileira, tá? Então, não temos aí ligação desse princípio da multicausalidade somente à reforma sanitária diretamente, tá? Então, tá incorreto. Entender. Princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para a garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. Se o modelo ele é um médico-assistencial privatista, ele não vai garantir
integralidade no acesso aos serviços de saúde para todas as classes sociais, todas as classes da população, muito pelo contrário, tá? Então, isso é do modelo assistencialista que eu digo, médico assistencial, tá? Então, o item A é o gabarito de aprovação da nossa questão aqui. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira. Lembra aí, ó, a famosa política do café com leite. Essa monocultura exigiu do sistema de saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das mercadorias exportáveis, né, os portos de exportação, e a erradicação ao controle das doenças que poderiam prejudicar a exportação. Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como, gente, combate às doenças que circulavam ali nos pontos de exportação, nos locais de exportação de mercadorias, as principais doenças que assolavam principalmente os indivíduos das grandes cidades. Que política de saúde foi criada para combater isso? As grandes epidemias ali, né, do início do século passado, foi o famoso sanitarismo em campanhas, sanitarismo campanhista, Oswaldo Cruz, doutor Carlos Chagas, doutor Belisário Pena, tá bom? Todos ali sanitaristas. Então, item C, resposta da segunda questão. Terceira questão, as redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas. Olha só o conceito, saiu aqui a canetinha. Olha só aqui a definição de redes de atenção à saúde que você pode encontrar na portaria 4.279 de 2010, você pode encontrar também ela num documento, né, que foi publicado pela Fiocruz juntamente com Eugênio Vilaça, doutor Eugênio Vilaça, que é o documento que trata das redes de atenção à saúde. Existe um curso também da UNASUS muito conhecido sobre redes de atenção à saúde, que tem um material excelente também para quem estuda para residência, para concurso, é um material bem completo. Enfim, vamos ver a definição. São organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde. Ok? Belezinha, belezinha. Prestada no tempo certo, no lugar certo, por custo certo, com qualidade certa e de forma humanizada. Pergunta da questão. Os 3 elementos que constituem as redes de atenção à saúde são, preste bem atenção, uma coisa são elementos das redes de atenção à saúde, elementos que constituem as redes, outra coisa é a estrutura operacional, tá? Os elementos constitutivos são população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde. Esses são os 3 elementos constitutivos. A estrutura operacional ela é formada por atenção primária à saúde, pontos de atenção secundários e terciários, sistema de apoio técnico, sistema logístico e governança. Então, cuidado com a pergunta que a sua banca vai colocar no enunciado. Se ele está perguntando de elementos, então é população, estrutura operacional e modelo de atenção. Qual é o gabarito aqui, gente, da nossa questão? Item D de 12, tá bom? Então, vamos lá na nossa quarta questão. Bora? A epidemiologia, ela dedica-se ao campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases científicas para a produção. Se você observar essas questões da UFRN, elas são bem contextualizadas. Geralmente os enunciados são grandes, os itens são grandes, né? Então, vamos lá, continuando. Bases científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhoria da qualidade de vida. Além disso, a epidemiologia consegue identificar situações que tragam risco ou que aumentem a vulnerabilidade dos agravos à saúde. Não obstante,
Também avalia a efetividade dos programas, dos produtos e das práticas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas quais as questões éticas estão presentes. Na epidemiologia, aí ele quer que você marque o item aí correto em relação a isso. Na epidemiologia, as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre o humano e o inumano possam ser ultrapassados, ou seja, na subjetividade. Não. As pesquisas na epidemiologia estão mais sujeitas para as pesquisas quantitativas, para a objetividade da coisa, tá? Então, o item A está incorreto. Item B. Na epidemiologia, as relações com a ética limitam-se às considerações dos aspectos éticos relacionados à prática de pesquisa em seres humanos. Claro que não. Na epidemiologia, não só, se consideram os aspectos éticos segundo o que é estabelecido na prática de pesquisa com seres humanos, não é só com seres humanos, não. A epidemiologia envolve, outras coisas além do ser humano e essas pesquisas também devem considerar os seus aspectos éticos, tá? Então, item B está incorreto. Item C. Na epidemiologia, os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado social do risco e da vulnerabilidade, eles são importantes na produção de conhecimentos epidemiológicos, Então, olha aí, tanto a ética na pesquisa com seres humanos como o significado do risco e de vulnerabilidade, eles são também importantes na produção epidemiológica, na produção de conhecimento epidemiológico, com toda certeza. Quando a gente fala de significado social de risco, nós estamos falando dos braços da epidemiologia que envolvem o risco às pessoas em relação às doenças e aos agravos, tá? E também a vulnerabilidade, as condições de vulnerabilidade aos quais as pessoas são postas. Item C, corretíssimo. Item D. Na epidemiologia, os interesses coletivos por questões éticas sempre se sobrepõem e não se opõem aos interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas. Cuidado, pessoal. A questão é que ele está aí nesse item D, comparando o interesse coletivo com o interesse individual. E em nenhum momento, nas questões epidemiológicas, inclusive no conceito de vigilância epidemiológica, isso é sobreposto. O interesse coletivo, certo? Ele é sobreposto ao interesse individual. Então, ele envolve tanto ações coletivas como ações individuais. Então, está incorreto o item D. Diante disso, o gabarito da nossa questão é item C, de coisinha linda, tá? Quinta questão. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte, a equipe de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de situação epidemiológica. Olha aí as questões de sala de situação, Uma sala de situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia da Covid-19 no perfil epidemiológico da cidade. E criaram, inclusive, aí o Ministério da Saúde, criou dentro do seu portal a sala de situação da Monkeypox. Não sei se vocês já viram ou alguém já disse ou em algum momento vocês já ouviram falar dessa sala de situação, que por hora, de acordo com o nosso acesso lá no site do Ministério da Saúde, se você acessar, você vai ver que ela está inativada, mas foi criada também. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de morbidade, ou seja, adoecimento, para realizar o diagnóstico em saúde e a prevalência e a incidência das doenças para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. No que diz respeito aos coeficientes de morbidade, é interessante que a questão aí, ela cita a Covid, mas da mesma forma que ela cita a Covid, ela poderia citar qualquer doença, tá? Ele colocou aí a Covid só porque é a doença do momento, só para
contextualizar em cima dela, mas a pergunta não tem nada a ver com Covid. A pergunta é sobre indicador de morbidade, tá? Coeficiente especificamente de morbidade. Aí ele quer o item correto. O item A diz: a incidência permite a comparação ao longo do tempo de dados epidemiológicos de uma mesma cidade ou de um mesmo país e também de diferentes espaços, ou seja, de diferentes idades e diferentes países. Ele quer dizer que a incidência ela permite a comparação dos dados dentro de uma cidade, dentro de um país e também em diferentes espaços, ou seja, de diferentes idades e diferentes cidades e diferentes países. Vamos segurar aqui, professora, eu não entendi direito. Vamos segurar o item A e vamos no item B. O coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença em um intervalo de tempo, período e área determinada pela população exposta ao risco de adquiri-la multiplicada por 100 mil. Vamos lá. A prevalência é o número de casos novos mais os casos velhos. Então, o erro desse item é a montagem do indicador, a montagem do coeficiente. Aqui, se ele falasse, de incidência ao invés de prevalência, ele estaria correto. Mas, como ele falou prevalência, está incorreto. Item C da nossa quinta questão. O coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos, não, gente, não é o de prevalência, aqui de novo, é o de incidência, ok? Número de casos novos e o total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes épocas e de diferentes populações. Então, está incorreto. Item D. A incidência corresponde ao número de casos novos de determinada agravo doença ou população de indivíduos durante determinado período de tempo. Isso está corretíssimo, simples e correto. O item D é o gabarito. A incidência, ele está dizendo que permite comparar ao longo do tempo. Gente, não é a incidência isso aqui, é a prevalência que nos permite comparar ao longo do tempo, diferentes espaços, diferentes cidades e países, ok? Então, é a prevalência, gabarito da questão, item D de Dondoca. Vamos lá, na nossa sexta questão, ela diz o seguinte: um grupo de indivíduos selecionados para a coleta de informações sobre a exposição de interesse será acompanhado. Cuidado com as palavras-chave, tá? Ele vai perguntar que tipo de estudo, eu já estou vendo os itens, Então, ele vai perguntar que tipo de estudo, então você vai observar aqui, as palavras-chave que vão te revelar no enunciado a resposta, o gabarito da questão. Vai ser acompanhado ao longo do tempo, estudo de follow-up de acompanhamento, para identificar se os seus integrantes apresentam ou não uma determinada doença e se a exposição prévia tem relação com o surgimento, com a ocorrência da doença. Ou seja, eu estou falando aqui de um estudo de incidência, ok? Esse desenho de estudo que parte da causa em busca dos efeitos, que é ou não o adoecimento, é conhecido como estudo de coorte. É uma coorte que ele estuda da causa e vai buscar, se houve ou não houve efeito e a correlação desses efeitos com as possíveis causas. Item B é a resposta da nossa questão, Não é controle. O controle, a pessoa já está adoecida, não é estudo de incidência, é estudo de prevalência, caso controle, por exemplo. Experimental é de intervenção, ensaio clínico também é de, ensaio clínico é de intervenção. Estudos experimentais podem ser outros também, mas um deles são os ensaios clínicos randomizados conhecidos. Item B, resposta da nossa questão. Vamos na sétima questão boa. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que produzem diferentes níveis de evidências científicas.
Que delineamentos? Aí ele coloca ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra, estudo de série de casos e opiniões de especialistas, as revisões sistemáticas de ensaios clínicos, tá? Os estudos de coorte, os estudos de caso controle, os ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra. Então, na nossa 7ª questão, nós temos, tá, vários tipos de estudo. Agora, a pergunta da Comperv é a seguinte: a sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos abaixo, né, aliás, listados vamos entender. Um ensaio clínico, ele tem evidência científica, você concorda comigo, eu acredito, menor do que diversos ensaios clínicos controlados. Você concorda? Então, o que ele quer? Ele quer a organização desses delineamentos do maior nível de evidência para o menor nível de evidência científica. Então, vamos lá. Se eu estou dizendo para você que os estudos, né, de alto padrão, os estudos que têm maior evidência científica são as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos, então eles estarão ali. E o que é uma revisão sistemática? É uma revisão, né, de diversos estudos. No caso aqui, ele está dizendo, ó, revisão sistemática de ensaios clínicos controlados, ou seja, eu estou envolvendo diversos ensaios clínicos, ao invés de um só ensaio clínico. Então, com certeza, eu estudar por meio, né, eu pegar o resultado de diversos ensaios clínicos para um objeto de estudo específico é diferente de eu pegar somente um ensaio clínico. Então, a revisão sistemática, ela tem um nível de evidência maior do que o ensaio clínico, ok? Só que, vamos pensar, o ensaio clínico de grande amostra, certo? Ou seja, realizado com muitas pessoas, com muitos participantes, ele tem mais ou menos evidência que o ensaio clínico realizado com menos participantes. Com certeza o que tem mais participantes, ou seja, ele vai dar mais robustez aos resultados desse estudo. Então, ó, eu tenho aqui no item F, na letra F, ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra, e no A, ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra. Então, com certeza, a letra F, né, vem antes, tem maior evidência do que o A. Então, se eu já tenho aí pelo menos a organização em níveis de evidência científica dos 3 primeiros, eu já achei o gabarito da minha questão. O gabarito está aqui. E aí eu organizo os demais, ó. Os estudos de coorte, eles vêm, com certeza, eles têm maior evidência científica do que os estudos de caso controle. Então, eu tenho aqui a letra D, tenho a letra E e, por fim, só faltou a letra B, que são os estudos de casos. No caso aí, estudo de série de alguns casos em relação ao objeto de estudo, tá? Então, CFA, DEB, gabarito, item B de bola. Fechou? 8ª questão. A vigilância em saúde, tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde no geral, ok? Item 1. A farmacovigilância, 8ª questão. A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo clássico de práticas de vigilância sanitária, com toda certeza, né? Farmacovigilância, ela está dentro dos aspectos de vigilância sanitária, ela é um braço da vigilância sanitária. Por quê? Porque a vigilância sanitária, ela envolve o risco a qualquer produto que tenha, né, bem de consumo que tenha
ligação, né? Ligação direta ou indireta com a sua saúde, com a nossa saúde e qualquer prestação de serviço. E querendo ou não, os medicamentos, eles são bens de consumo que se relacionam diretamente com a nossa saúde ou de forma indireta com a nossa saúde. Com certeza, tá? Então a farmacovigilância está ali dentro da vigilância sanitária. O item 2 da 8ª questão, ela diz o seguinte: o subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União. De forma nenhuma, ele é descentralizado e suas ações são concentradas na Anvisa, podendo sua execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal, municípios mediante convênio. Tá falso demais, gente. O item 2, item 3. Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são considerados eventos de saúde pública. Pelo contrário, eventos de saúde pública são surtos, epidemias, pandemias, tá? Então, cuidado, são sim eventos de saúde pública, tanto surto quanto a epidemia, quando comparados a uma pandemia. Não existe comparação. Cada evento é um evento e tem sua importância, mas surto e epidemia são sim eventos de saúde pública. Beleza? Opa, tá falso. Coloquei verdadeiro, tá falso. E o item 4, a operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. Tá correto? Item 4, item 1, itens 1 e 4. O gabarito da nossa 8ª questão é o item D de Deus. Vamos lá? 9ª questão, mais uma questão. Vocês estão vendo aí que o formato que o UFRN gosta é esse formato também de julgar diversos itens, né? Os determinantes sociais da saúde são as condições em que as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São um conjunto mais amplo de forças e sistemas que modam as condições de vida cotidiana. Ao modarem as condições de vida, os determinantes certamente irão influenciar de maneira direta ou indireta a situação de saúde. Nesse contexto, analise aí sobre os determinantes as afirmativas abaixo. Vamos na primeira afirmativa e ela diz o seguinte: olha só, o combate à iniquidade. O que são iniquidades? São situações injustas e inaceitáveis às quais as pessoas são postas, tá? Por meio da promoção da equidade, significa na garantia do acesso aos atendimentos médicos. Gente, a iniquidade não é combatida com acesso a atendimento médico, de forma nenhuma. Isso é modelo hospitalocêntrico, isso é modelo biomédico, nos diferentes níveis de atenção. O médico por si só ele não consegue resolver todos os problemas de saúde da população. Ele não consegue trabalhar com todas as ações necessárias de cuidar da saúde das pessoas, promoção, proteção, recuperação, né, reabilitação, tudo isso eles não conseguem realizar. Por quê? Porque o trabalho deverá ser feito de forma multiprofissional e interdisciplinar. Então, o combate da equidade deve ser feita com acesso e garantia de bens e serviços sociais, né? E, além disso, né, serviços da equipe multiprofissional na necessidade do indivíduo. Então, a primeira está falsa. A segunda da nossa 9ª questão diz o seguinte: as diversas definições de determinantes sociais da saúde expressam que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos, bem como as de grupos da população, estão relacionadas à sua situação de saúde, com certeza, né? Então, todas as definições, na verdade, as diversas definições sobre os determinantes dizem que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos e também dos grupos estão relacionados com a situação de saúde. Está verdadeiro, item 2. Item 3. Conhecimento dos determinantes na sociedade é obtido pela soma dos determinantes de saúde identificado em estudos com indivíduos. De forma nenhuma, né? Os determinantes individuais, né, os determinantes identificados em estudos de indivíduos, eles não necessariamente são juntos, são reunidos, aliás, que reunidos
eles evidenciam o conhecimento dos determinantes da saúde de toda uma sociedade. Então, isso não faz correlação direta. Então, ele está dizendo que os determinantes de saúde da sociedade é obtido pela soma dos determinantes identificados nos indivíduos. Não necessariamente, tá? Então, tá falso o item 3. E o item 4 aqui da nossa 9ª questão diz o seguinte: apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a saúde tem para a sociedade, com certeza, e admitir que ela depende de ações, muitas vezes, sem relação com o setor saúde. Ou seja, a intersetorialidade, ela ajuda a combater os determinantes sociais da saúde. Ela é extremamente necessária no combate aos determinantes sociais da saúde. Para você resolver o problema dos acidentes, né, do volume de acidentes de trânsito, somente a área da saúde não consegue resolver isso. É necessário que haja um trabalho grandioso intersetorial, ok? Então tá verdadeiro o item 4. E aí temos aí o gabarito, itens 1 e 4, gabarito item B de bolinha da nossa 9ª questão. E temos aqui a 10ª questão falando, sabe de quê? Educação interprofissional em saúde, que é uma das temáticas que as residências gostam muito, né? Então vamos lá na nossa 10ª. A educação interprofissional é definida como a ocasião em que membros de 2 ou de mais profissões aprendem sobre e aprendem entre si, né? Educação interprofissional envolve multiprofissionalidade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados. Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional. Vamos lá. O item 1 da 10ª questão, ela diz o seguinte: a educação interprofissional reforça, eu acredito que eles queriam colocar aqui interprofissional, né? E erraram e colocaram no enunciado educação profissional. A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual do trabalho, com desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços de saúde. Ele está dizendo que esse formato de educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual do trabalho. Ele não reforça a distinção entre quem, né, faz o trabalho de forma manual e intelectual. Ao contrário, ele reúne, ele não distingue, ele não dispersa, ele não divide esse formato de educação. Então tá falso o item 1. Item 2. O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção. Então, quando você trabalha de forma interprofissional, multidisciplinar, transdisciplinar, o objetivo final da coisa é melhorar a qualidade da atenção que está sendo prestada pelas equipes, mediada pela colaboração na dinâmica do trabalho em equipe, verdadeiro, segundo. Item 3. O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da educação interprofissional estejam explicitamente inseridos na proposta pedagógica. Então, também está correto, porque ele está dizendo que profissionais, né, que desenvolvem um trabalho mais colaborativo, ele necessita que a educação profissional esteja inserida nessa proposta pedagógica. Então, a formação desses profissionais da área da saúde, elas precisam ser voltadas para a interdisciplinaridade. Então, isso deve ser inserido na formação desses profissionais e não o cuidado, né, de forma individual e isolada por cada especialidade, por cada profissional. Então, tá verdadeiro o item 3. E o 4, a educação interprofissional propõe a diluição das identidades profissionais por meio de um nível excelente de colaboração. Outra proposta que está incorreta em relação à educação interprofissional, que ela propõe a diluição das identidades profissionais. Está falso, gente. O objetivo não é diluir identidade profissional, não é acabar, né, com a identidade profissional, e sim envolver cada uma das identidades profissionais, cada um dos profissionais mantendo a sua identidade. Está falso, né? O 4, então 2 e 3 são verdadeiros. Gabarito da 10ª questão, item A de aprovação. Vamos na 11ª. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde. Um dos benefícios do trabalho em equipe
e da prática colaborativa é. Então, ele está perguntando, né, qual dos itens contém benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa. 11ª, item A, diz o seguinte: assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco na expertise de cada profissão para atender às necessidades de saúde. Então, um dos benefícios é garantir a qualificação das categorias profissionais. Vamos segurar, vamos ler um item que realmente faça sentido para o que a gente está precisando aqui. Item B, contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de saúde, como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde na rede. Então, enfrentar a crescente complexidade, né, das profissões, não só das necessidades de saúde, mas também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde. Tá correto, né? O trabalho em equipe, ele proporciona isso, né? Ele proporciona a quebra da complexidade, ele proporciona a melhoria do entendimento do que é necessidade de saúde e a melhoria da organização dos serviços de saúde e dos sistemas. Evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, com as características que tornam a profissão única em relação às demais profissões. Isso não é um benefício da prática colaborativa, né? Evidenciar a identidade profissional, tornando a profissão única, tá falso. E o item D, fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades do indivíduo por processo de enculturação de normas, de valores, de papéis. Não, também não tem nada a ver com prática colaborativa. Diante disso, o gabarito é o item B de bola. Beleza, galera? Então, é isso. Aqui, nossa revisão. Temos mais outros conteúdos aí para vocês que serão disponibilizados para vocês como revisão também. Se você quiser mais conteúdos, nós vamos disponibilizar mais questões. Então, tem um material aí especial, né, com mais algumas questões voltadas para vocês resolverem, para vocês treinarem. É importante que você faça revisões, revise cada ponto do edital em questões, e o que você tiver muito perdido, vai lá um pouquinho na teoria, vai revisar na teoria, pega os teus cadernos de revisão, né? Assiste às aulas. Se você estiver dentro da nossa preparação, cursoms.com.br, você acessa, né, a preparação Resmult e estuda alguns módulos, dá uma olhada em alguns módulos que ainda dá tempo de você fazer muita coisa antes da sua prova, tá? Então, fica com Deus, até a próxima aula, até o nosso próximo encontro aqui no YouTube ou dentro da plataforma do Curso MS, e espero que você faça uma excelente prova, ok? Muita calma, muita tranquilidade, que você com certeza vai se tornar residente aí no próximo ano. Forte abraço, pessoal!